Você sabe o que é a quiropraxia de verdade? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Olá, eu sou a Milena, quiropraxista aqui na Clínica Inata, e hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre a quiropraxia. A palavra quiropraxia vem do grego. Quiro significa mão e praxis, prática, ou seja, algo feito com as mãos. Essa palavra foi escolhida por Daniel David Palmer, que é o fundador da quiropraxia, e ela foi escolhida justamente por ser uma profissão muito prática, então os ajustes e as técnicas são feitas de forma manual. Palmer foi o fundador da quiropraxia. Ele nasceu em 1845, cresceu e viveu lá nos Estados Unidos, onde ele desenvolveu a profissão. Na época, ele trabalhava com medicina alternativa e foi só em 1895 que ele realizou seu primeiro ajuste quiroprático. Palmer acreditava que diversos problemas que a gente tem no nosso corpo vêm do que a gente chama de complexo de subluxação vertebral, que nada mais é do que o desalinhamento. E foi através disso que ele começou a desenvolver a quiropraxia. Então, voltando lá em 1895, onde Palmer realizou o seu primeiro ajuste, ele estava no prédio em que ele trabalhava, e o zelador desse prédio relatou que ele tinha perdido parte da sua audição em um dia qualquer que ele estava trabalhando e sentiu um estalo na coluna, e ele associou essa perda da audição com essa dor que ele sentiu na coluna. E aí, Palmer, com esse pensamento de que o desalinhamento pudesse interferir em várias coisas do nosso corpo, resolveu examinar a coluna dele. Então, ele começou ali a fazer uma palpação, e aí na região torácica, essa parte do meio das costas, ele encontrou um desalinhamento, e foi aí que ele decidiu realizar o seu primeiro ajuste. Então, após ele realizar esse primeiro ajuste, o zelador relatar uma melhora, até mesmo na parte da audição, ele começou a perceber que diversas alterações mecânicas da nossa coluna poderiam interferir em várias coisas do nosso corpo, né? Principalmente no nosso sistema nervoso. E foi a partir daí que ele começou a desenvolver cada vez mais a profissão. Então, para ele, a correção dessas subluxações, desses desalinhamentos na coluna, devolvia ao nosso corpo o que a gente chama de inteligência inata, né? Que é a inteligência natural que o nosso corpo tem de se curar sem precisar de cirurgias, remédios e tratamentos do tipo. Depois de 2 anos desse ocorrido, Palmer fundou a primeira escola de quiropraxia, que inclusive existe até hoje lá nos Estados Unidos. E a partir daí, ele e seu filho, que também entrou para a profissão, se dedicaram cada vez mais a passar essa técnica para frente e defender a quiropraxia como uma nova profissão da área da saúde, já que a medicina tradicional na época era bem rígida quanto a isso. E um fato curioso sobre essa época é que alguns quiropraxistas chegaram até mesmo a serem presos, porque eles alegavam que eles estavam praticando a medicina sem licença, já que a quiropraxia não era uma profissão reconhecida ainda. Então, aproveitando que eu estou falando sobre universidade, eu vou falar um pouco mais sobre a quiropraxia aqui no Brasil. Então, a quiropraxia chegou aqui no Brasil na década de 90, através de parcerias internacionais e profissionais que se graduaram lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos, onde a profissão já era maior, e foi só nos anos 2000 que a quiropraxia chegou como graduação aqui no Brasil, na Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. Em 2004, a Universidade Fevale também trouxe a quiropraxia como graduação lá no Rio Grande do Sul, fortalecendo ainda mais a profissão na região sul do país. A partir daí, a quiropraxia foi crescendo cada vez mais aqui no Brasil, e hoje já existem 5 universidades que têm a quiropraxia como graduação, sendo elas a Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, a Fevale, que é no Rio Grande do Sul, a UCEF, que é em Santa Catarina, a Unigama, no Rio de Janeiro, e a FAMETRO, que é em Manaus. E todas elas seguem o mesmo padrão de ensino, tendo duração de 4 a 5 anos de curso. E um ponto super importante sobre a graduação aqui no Brasil é que durante o curso nós temos diversas matérias que são essenciais para a capacitação de um bom profissional graduado. Então, nós temos matérias como anatomia, diagnóstico diferencial, imaginologia, para a gente estar preparado para ler os exames de imagem, né? E, claro, a parte prática também. Então, nós temos a parte clínica, então, testes ortopédicos, avaliação postural. Todas elas são essenciais para a gente chegar no último ano da faculdade, onde a gente faz o estágio obrigatório, e, a partir daí, aperfeiçoar cada vez mais os ajustes e a prática clínica. E aproveitando que estamos falando sobre a quiropraxia aqui no Brasil, eu não poderia deixar de falar sobre a ABQ. A ABQ é a Associação Brasileira de Quiropraxia e ela representa todos os quiropraxistas graduados aqui no Brasil
e ela tem diversas finalidades, mas eu vou falar sobre as mais importantes, que são garantir a segurança, garantir a qualidade da profissão, né, aqui no país, então impedir diversos cursos que usam o nome de quiropraxia sem o reconhecimento, ou até mesmo profissionais que não são graduados em quiropraxia tentando atuar na área. Claro, além de promover palestras, simpósio, congresso, cursos no geral e muito mais. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de ressaltar que a quiropraxia é uma profissão séria, é uma graduação, e quiropraxia somente por quiropraxia. Então, se você gostou do conteúdo de hoje, não deixe de curtir o vídeo, compartilha com quem também se interessa pelo assunto, e claro, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.